Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Eu sou o César Augusto Muniz e o nosso convidado é o engenheiro Nuno Brito Jorge. Neste episódio iremos falar de energias renováveis e de projetos sustentáveis para melhorar a vossa qualidade de vida e proteger o nosso planeta. O Nuno Brito Jorge é engenheiro ambiental, empreendedor e entusiasta da inovação e sustentabilidade. Nos últimos 15 anos trabalhou no Parlamento Europeu como consultor em política energética e ambiental e em consultoria e financiamento de inovação na Espanha e em Portugal. Eu também trabalhei na Espanha. Foi também gerente de grandes projetos de energia renovável antes de se tornar um empreendedor de sucesso. Atualmente ele é CEO e cofundador da GoParity, uma plataforma de financiamento coletivo para projetos de energia sustentável que arrecadou mais de 1,5 milhão de euros de financiamento para projetos de sustentabilidade nos últimos 2 anos. É também cofundador e presidente do Conselho da Copérnico, a primeira cooperativa de energia renovável de Portugal, que atualmente tem mais de 1.400 membros e quase 30 projetos de energia solar ativos pertencentes a todos eles. A Copérnico venceu o Prémio Gulbenkian 2018 na categoria de sustentabilidade e o Prémio Gulbenkian, claro, é um importante reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados alcançados por esta cooperativa única em Portugal. Já sabem, podem também visitar-nos no YouTube ou então no Facebook em canal Conversas da Alma ou no Instagram em Conversas da Alma Oficial. Nuno, bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por estares aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nuno, diz-me uma coisa. Este prémio Gulbenkian que a Copérnico ganhou, o prémio da sustentabilidade, que é um grande prémio que vos foi atribuído pelo vosso trabalho com a Copérnico, que prémio é este? Que características é que ele tem e porquê é que vocês ganharam este prémio? Em primeiro lugar, acho que foi a primeira vez que a Gulbenkian decidiu atribuir este prémio na área da sustentabilidade. O que é fantástico. E, portanto, tinham ativos de petróleo, não é? Exatamente, porque aquilo apareceu exatamente num ano especial, que foi o ano em que a Gulbenkian falou em eliminar, exatamente, retirar o petróleo, os ativos de petróleo do seu portfólio, e deu um prémio de sustentabilidade e sermos nós a ganhar. Portanto, foi um prémio que teve um especial significado. Primeiro, tem a importância de ter sido atribuído pela Gulbenkian, obviamente. Claro. Né? Que se é logo um selo de qualidade, incrível, claro. E mesmo de confiança para as pessoas olharem para o nosso projeto, acho que mesmo desse ponto de vista é importante. Muito importante. As pessoas passam a olhar para a Copérnico com outros olhos quando veem que a Gulbenkian nos reconhece. Claro. Exatamente. E portanto, por aquilo que representa enquanto o nome da instituição é importante. Depois é um prémio que era também financeiro. E isso para a Copérnico também faz muita diferença. Claro, ajudou bastante. São 50 mil euros num projeto como nós, que não deixa de ser uma startup. Claro. E, portanto, faz para nós também imensa diferença. E eu acho que o prémio, no fundo, foi-nos atribuído pelo caráter, obviamente, de nós estarmos nesta área da sustentabilidade, né, das energias renováveis, mas também pelo caráter inovador que a Copérnico representa enquanto forma de mobilização dos cidadãos, da sociedade civil e do modelo de governance de como nos relacionamos no mundo das cooperativas, né? E como é possível as pessoas juntarem-se para suprirem uma necessidade, para atingirem um objetivo comum e tomarem a liderança quando ou o mundo empresarial ou o Estado não estão a dar a resposta que as pessoas procuram. Que era necessária. Ou pelo menos que nós gostaríamos que fosse. Nós gostaríamos, exatamente. Que fosse uma resposta mais rápida, mais dinâmica e mais eficaz. A cooperativa foi fundada por 16 pessoas, todas elas com uma preocupação sobre o desenvolvimento sustentável. Qual foi a vossa visão e a vossa missão? Sim, em primeiro lugar é giro pensar que nós éramos 16, né, em 2013 e agora somos 1.400, né? Portanto pensar como é que de repente... É incrível! É giro ver porque, não sei, as primeiras caras fui eu que convidei, fui eu que conheci, claro. E era tudo pessoas e eram completamente diferentes. Tinha colegas meus do Parlamento Europeu que hoje em dia são políticos e pessoas do mundo das ONGs e meus amigos de infância, havia assim... E de facto havia aquele eixo comum que era... Todos somos muito diferentes, mas no fundo todos temos esta preocupação de tentar fazer as coisas diferentes e de forma de diminuir a nossa pegada ecológica. E aquilo que de facto nos uniu foi a visão que nós todos... Essa visão de proteger o planeta, proteger a humanidade e contribuir de forma sustentável
para a evolução, no para a evolução do da planeta, tecnologia sim. do planeta. Sempre dentro no nosso caso, muito dentro da área da energia, né? Porque se nós olhamos para o futuro, o que nós gostávamos de ter é um sistema energético eficiente, 100% renovável e que coloca os cidadãos no centro da equação, no centro do sistema. Hoje em dia nós temos muitas variáveis no mundo da energia, exatamente. Então trata-se de voltar a pôr os cidadãos no centro do sistema que na verdade só existe para os servir, né? Portanto, se nós pensarmos nas origens da eletrificação, tudo começa com suprir uma necessidade. E de repente aquilo que era esta supressão desta necessidade, mesmo quando o Estado começou a tomar um papel de eletrificação, por exemplo, as pessoas já se juntavam onde o Estado não chegou para conseguirem fazer eletricidade chegar às suas casas e foi assim que nasceram as primeiras cooperativas. Sim. Mas depois, alguns ao longo do caminho, a lógica de mercado tomou conta do sistema energético e de repente já era uma coisa que afinal tinha que dar lucro e ser era autossustentável, depois já tinha que dar lucro, depois o acionista e depois, pronto, o resto da história todos conhecemos. Como nós sabemos, claro que dá lucro de milhões. E não às pessoas, mas sim às grandes empresas e aos chineses, neste caso. Todos nós gostamos deles e dos outros povos, como é óbvio, mas a verdade é que nós podemos ser os nossos próprios produtores de energia. E é nisso que a Copérnico também é única. Portanto, vocês uniram-se, fundaram esta cooperativa, no fundo, com uma visão sustentável de criar energia limpa, mas também de criar produtores de energia. Sim, e nós fazemos isso de diferentes formas. Portanto, a forma básica, que é a que está ligada à origem da Copérnico, é a forma de, em conjunto, investirmos. Portanto, pensando na forma como a Copérnico nasceu, quando eu tinha algumas poupanças de estar a trabalhar fora e de repente foi um bocado aquilo, queria usar este dinheiro, não queria pôr num banco normal, que eu não sei o que é que o dinheiro estava a fazer, queria usá-lo de forma sustentável. Então, investir em energia solar era uma coisa que fazia sentido naquela altura. Mas vivia num apartamento, não tinha telhado, nada. Então falei com uns amigos, se procurássemos um sítio para montar uma pequena central. E central de repente, solar, para perceber. Exato, uma pequena central de energia solar. Central de painéis solares. Exato, e porque o esquema que havia até aquela altura, e só agora é que está no final de phase out, era nós investimos, montamos painéis solares, vendemos energia à rede e ganhamos dinheiro com isso. E portanto, hoje em dia ainda é possível vender energia à rede de forma independente ou não? Acabou agora mesmo em agosto. As grandes empresas ainda dominam também o mercado, nesse sentido, ou não permitem? Foi um mercado que foi um bocadinho estranho, porque era possível, e quando nós começámos na Copérnico era como se fazia, de repente aquela época da Troika trouxe uns cortes enormes às tarifas, mas nunca se acabou com o sistema, e agora de repente este ano, este governo acabou com o esquema da venda de energia garantida. Então, ao mesmo tempo que lançaram grandes leilões de energia solar para fazer grandes parques solares, cortaram. Não quero dizer que não sei se não quero chamar de descuido, nem maldade, nem nada, mas a verdade é que fez uma coisa para os grandes e deixou-se os pequenos um bocado pendurados. E o que é que a Copérnico pode fazer nesse sentido? Olha, nós agora... No sentido de ultrapassar essa limitação que o Estado, no fundo, não teve qualquer preocupação, não é? Em deixar que as pessoas produzissem energia e vendessem à rede de forma livre, não é? Pelo menos é o que eu estou a compreender, não é? Do que aconteceu, que eu não sabia disso, não investiguei o suficiente para saber essa parte, mas estou a perceber agora que o Estado, no fundo, limitou essa parte. O que é que a Copérnico pode fazer relativamente a isso? Para ultrapassar isso? Há diferentes coisas que nós podemos fazer, porque na prática, só para dar um bocadinho de contexto, o que acontece para o Estado, entre aspas, ou para os policy makers tomarem esta decisão, é a energia solar já é tão barata que já não precisa de incentivos económicos. Isso é o racional que está por trás. Já não vale a pena estar a dar dinheiro a pessoas que produzem, porque já é compensatório produzir para si próprio. Isso já é um bom investimento. Se eu produzir e utilizar a eletricidade, a minha própria energia, como eu creio que tu fazes, né? Claro. Uma parte, sim. Portanto, isso já tem um racional económico bom por trás, portanto já não é preciso estar a dar dinheiro
para as pessoas fazerem isso. Mas há uma escala no meio que não ficou bem servida, que são as pequenas e médias empresas, porque se pensarmos, por exemplo, numa adega cooperativa que tem durante o ano inteiro pouca atividade e depois tem ali em setembro a novembro as fases de pós-colheitas, de produção e tal, e imensa energia, mas depois está o resto do ano inteiro com os telhados que não vale a pena estarem a produzir. Porque não serve nada. Porque não gastam, exatamente. Então aí... E essa energia podia ir para a rede. Claro. E ser vendida. E essa é que teria que ser vendida. E foi essa energia, foi esse segmento que ficou mal servido agora no processo. O que é que o Copérnico pode fazer? Por um lado, para o cidadão, para a escala do cidadão, para a escala das casas, o que nós fazemos é ajudar as pessoas a perceberem qual é que é a potência certa para instalarem painéis em sua casa e não gastar e não desperdiçarem mais energia do que aquilo que é necessário. Estamos a montar um esquema de financiamento para as próprias pessoas, ou seja, hoje em dia, se tu fores membro da Copérnico, podes emprestar dinheiro à Copérnico para a Copérnico investir em projetos nos telhados de IPSS. E são projetos tipicamente mais ou menos grandes. Telhados de IPSS, portanto, organizações da economia social. Depois posso explicar um bocadinho o modelo, porque isso é o nosso modelo base. Né? Mas, agora queremos fazer isto também para as pessoas. Ou seja, imagina eu, se me torno membro da Copérnico, quero montar painéis solares na minha casa, mas não tenho 3.000 euros ou 5.000 euros para investir em painéis solares, ou até podem ser 1.000 euros e não quero investir 1.000 euros à cabeça, pois a cooperativa emprestar-me o dinheiro ou vender-me os painéis e eu poder pagar em tranches à cooperativa. Isso é o que nós queremos fazer ao nível do cidadão individual. Isso vocês irão fazer agora. Estamos agora a montar esse esquema. Estão a montar. O que fazemos no caso das empresas e das organizações da economia social, agora que vamos deixar de poder vender à rede, é fazermos nós o investimento em centrais de painéis solares para autoconsumo também, mas em vez de vendermos a energia à rede, vendemos à própria instalação. Imagina que eu não sou dono de uma creche ou de um lar de idosos, a Copérnico faz o investimento no meu telhado monta e vende-me os painéis solares, o exatamente, todo. E vende-me a energia que produz no meu telhado mais barato do que se eu fosse comprar à rede. Ou seja, esse local onde é montado o sistema vende-vos a vocês a energia, é isso? Não, ao contrário, a Copérnico é que investe, fica dona dos painéis. Exatamente. E produzem. Produzimos e vendemos ao dono do edifício. Mais barato à pessoa. Exatamente. Do que aquilo que ele iria comprar. Estou a ver, é o que vocês têm que fazer. Ir para a Copérnico, pedir eles para montarem o sistema solar, os painéis solares, e têm energia mais barata. Claro, essa é a ideia, porque assim removemos a barreira do investimento inicial. Isto para a EDP, assim, se toda a gente fizer isto, a EDP acaba, não é? mas pronto, eles têm muito para onde ganhar. Tem muito ainda, tem muito para onde ganhar. E a EDP continua a ter a EDP Distribuição, que é quem opera o sistema. Claro, e esse vai ser o grande ativo da EDP no futuro, é que a rede nunca vai poder deixar de existir. Claro, exatamente, e foram eles que a montaram, portanto, eles cobram sobre isso. Claro, e é um serviço útil, porque há poucas pessoas também estão disponíveis a cortar os fios e correr o risco de que os painéis avariam qualquer coisa e ficarem sem eletricidade. Esta cooperativa de energias renováveis, a Copérnico, é como a de natureza social, que projetos, portanto ela apoia outros projetos. Que tipo de projetos é que são e com que fim? Sim, eu diria que nós temos uma ligação muito próxima à economia social, né? E começa desde logo pelo tipo de projetos de energia solar, ou seja, pelo tipo de locais onde nós investimos em energia solar, porque quando nós desenhamos o modelo da Copérnico, tivemos que tomar uma decisão que foi onde é que nós vamos montar painéis solares. E nessa altura falámos, também pensamos em PMEs e pensamos em empresas em geral. Mas acabámos por ir só para o mundo da economia social, porque pensamos, se nós já estamos a dar às pessoas uma oportunidade de fazerem um investimento e ganharem dinheiro com um investimento em energia verde, nós já estamos a produzir energia limpa, mas nós pagamos um aluguer pelo telhado, pelos locais onde nós colocamos painéis. Claro, então, pensamos, aumentar ainda mais o nosso impacto positivo e juntar o útil ao agradável é ser nos telhados de quem precisa. E foi aí que nos lembramos de fazer isso em organizações da economia social. Portanto, assim, enquanto modelo base da nossa cooperação com a área da economia social, é que nós, ao alugarmos o seu telhado, estamos-lhes a dar rendimento
àquelas organizações por um telhado que antigamente estava parado sem produzir nada. A fazer nada. Exatamente. Portanto, isso é fantástico. E isso é, tipicamente, sim, sinceramente, não é um grande negócio porque centrais desta dimensão não são um grande negócio em geral. São de pequena dimensão. Nós estamos a falar de centrais mas até 100 se todas kW. as pequenas tiverem algo assim, multiplica-se esse é e o nosso, exponencialmente aumenta. Completamente. É aí que nós estamos. Faz mais sentido ocupar hectares sem fim de montado alentejano ou ocupar telhados sem fim que temos por aí desocupados. Claro, nós estamos nos telhados. Sem nada. Sem claro, exatamente. Nada. Portanto, vocês já sabem, podem vocês próprios também, sejam associações ou entidades que tenham telhados livres, não é? Vão à Copérnico e instalem os painéis solares, produzem energia verde, energia renovável, estão a produzir para o bem do planeta, para o bem da própria associação e ainda recebem alguma coisa. Exato. E no final ao fim de 15 anos nós doamos os equipamentos à própria instituição. À própria instituição, sim. Que é fantástico. Se quisermos ser membros desta cooperativa, que benefícios económicos, retorno financeiro é que nós podemos usufruir? Além da energia limpa que estamos a produzir, e estamos também a produzir energia limpa, não é? Quais são os benefícios do retorno financeiro que uma pessoa como eu ou outra qualquer pode ter? Tornando-se membro. Sim, em primeiro lugar, só para deixar claro, quando alguém se torna membro da Copérnico, não há uma cota, nem há uma joia. Há a compra de títulos de capital social. Como por exemplo, que são como se fossem ações. Para nós percebermos. Então, se eu quiser tornar membro da Copérnico, tenho que comprar 3 títulos que valem 20 euros cada um. E esses títulos... São 60 euros. São 60 euros, que custam no total entrar. Mas, na verdade, no dia em que eu disser, por alguma razão, eu quero deixar de ser membro, a cooperativa devolve os mesmos 60 euros. Portanto, aquilo na prática é comprar ações que não ganham nem perdem valor. São títulos de capital. Se a cooperativa não tiver dinheiro, a própria pessoa pode vender a outra pessoa que quer entrar para a cooperativa. Portanto, isto só para esclarecer, porque há muitas pessoas que fazem as contas, será que me compensa os 60 euros com a poupança que eu vou ter? Nós percebermos. Pronto, estes 60 euros na verdade não são um custo. Eles são recuperáveis. São recuperáveis no final. Exatamente. Se não, estão lá a fazer o quê? Estão a render? Estão a ajudar. Servem para ajudar a manter a atividade da cooperativa. A manter a Copérnico, não é? Porque as cooperativas têm sempre sócios, não é? Esses membros. Que são os associados e que estão também a contribuir para que aquela cooperativa se mantenha e funcione. Portanto, depois, faz sentido. A partir do momento em que eu me torno membro, posso... O que é que eu usufruo sendo membro? Por um lado, investir em projetos de energias renováveis. Então, o Copérnico está constantemente a lançar novos projetos, neste formato de aluguer do telhado, e já temos 2 projetos no formato do autoconsumo, naquele de vender eletricidade mais barata ao edifício daquela que nós produzimos no seu telhado do que aquilo que ele compraria a EDP, por exemplo, ao seu comercializador. Ou a Endesa, ou outra qualquer. Exatamente. E aí trata-se de um empréstimo tipicamente com juros de 3% a 12 anos até agora. E tem juros de 3% é bom, é melhor que o banco. Tem uma procura brutal. Nós, cada vez que abrimos um investimento de 100 mil euros, 50 mil euros, 80, no máximo 10 minutos, escoa todo o investimento. Tem sido... já começar a investir aqui na Copérnico. É verdade. Com 3% de juros, não é? É uma coisa engraçada. E produzir energia limpa. É 3% a 12 anos. Portanto, são pessoas que já têm a capacidade de pensar a longo prazo. Porque o desafio, é um bocadinho o desafio da sustentabilidade. Nós estamos muito habituados ao imediato e ao retorno e ganhar dinheiro rápido. Aqui estamos a falar de 3% a 12 anos. Portanto, são pessoas que querem saber que têm o seu dinheiro investido a fazer uma coisa boa, que é um bom investimento, obviamente, 3% ao ano não é nada mau, mas que estão disponíveis no longo prazo para... Imagina que queríamos investir 10 mil euros na Copérnico. Como é que nós fazíamos? Esses 10 mil euros estavam a render 3%? Estão os 10 mil euros a render 3% ao ano, mas nós vamos devolvendo juros e capital todos os anos. Todos os anos. Portanto, ao fim de cada ano, vocês devolvem juros e capital. Pagamos os 3% de juros, mais uma parte do capital. Mais uma parte do capital do lucro que vocês tiveram, é isso? Que vem do lucro dos projetos que as pessoas financiaram. Sim. Dos nossos rendimentos, é da produção de energia renovável. Como a gente claro. E vamos lá com a mão e não sei como é. É estar a falar ao coração. Exatamente. Queremos falar com o coração e ficamos ali. Mas relativamente para as pessoas também entenderem lá em casa onde estiverem, portanto,
Quem investir 5, 10 mil euros, 1000 euros, 500 euros na Copérnico tem 3% de juros ao ano, mais um capital, mais o lucro também que vocês possam vir a atribuir. Não, isso é diferente. Então. A parte do empréstimo, do investimento, é como se fosse um empréstimo, mas as pessoas é que são o banco. Como se fosse um empréstimo bancário, para comprar uma casa, por exemplo, só que as pessoas é que são o banco. Então, todos os meses, todos os anos, nós pagamos os juros e a amortização de uma parte da dívida. Portanto, devolvemos uma parte imagina que eram 10 mil euros, devolvemos uma parte dos 10 mil euros, mais os juros. Mais 3%. Exatamente. E no ano a seguir, outra vez 3% sobre o capital que ficou a faltar, mais uma parte mais a amortização de uma parte da dívida. Sim. E assim também vamos reduzindo a dívida ao longo do tempo. As pessoas recebem os seus juros e vão ficando com o dinheiro disponível para reinvestirem na Copérnico ou noutra coisa qualquer. Então, isso é ótimo, isso é digamos um método excelente para que as pessoas possam rentabilizar o seu dinheiro em vez de o ter no banco parado e estarem a produzir algo positivo para o planeta e para a humanidade. E para nós é importante ir devolvendo o capital ao longo do tempo, porque também nos reduz o risco. É diferente nós irmos devolvendo o dinheiro, porque o dinheiro na verdade está a ser gerado com a produção de venda de energia, do que ficarmos agarrados aos 10 mil euros durante o período todo e depois chegar ao fim do projeto e ter que devolver 10 mil euros de uma vez. Seria muito mais doloroso e mais complicado. Não é? Assim mesmo do ponto de vista da criação de confiança e tudo, acho que é o modelo que funciona melhor. Fantástico. Quem é que imaginou esse modelo? Foste tu? Foi a equipa? Foram todos? Sim. A equipa? Sim. Quer dizer, no fundo foi no momento em que conceptualizamos a Copérnico, era um modelo que achámos que fazia sentido e que reduzia mais o risco. Sim. Agora, relativamente a, por exemplo, eu penso que nós já falámos nisso, mas queria que isto ainda ficasse mais claro. Qual é a diferença básica entre, por exemplo, eu ter painéis de EDP, estar a receber um pouco pela EDP, imagina, tenho 6 ou 10 painéis da EDP, a EDP reduz-me a fatura de eletricidade, mas eu estou a pagar a EDP aqueles painéis solares que, por exemplo, se calhar custaram 3 mil euros. Que diferença básica existe entre esta opção de usar esta solução e a vossa, e usar a Copérnico? Quais são os benefícios, digamos, aliados à Copérnico que fazem toda a diferença para não escolher esta solução EDP ou outra qualquer? Há um ponto dos benefícios que nós não falamos, é que a Copérnico também está a entrar na comercialização de eletricidade. Portanto, qualquer pessoa que hoje em dia compra a EDP ou a Endesa ou a Galp pode passar a comprar eletricidade à sua própria cooperativa. E, portanto, o nosso desígnio tem muito a ver com empoderamento e não só com benefícios económicos. Não empoderamento de empresas, mas empoderamento das pessoas Exatamente. Que constituem essa associação cooperativa, neste caso. Exatamente. Portanto, nós queremos é que as pessoas tenham a possibilidade de comprarem eletricidade a uma empresa de energia que é sua. É quase o Bitcoin da energia solar. Por exemplo. É o Bitcoin da energia solar. É uma boa analogia. E, portanto, o que nos diferencia a Copérnico de qualquer outra comercializadora, ou qualquer outra utility, é que a Copérnico, primeiro, é 100% renovável, nós só temos produção renovável. Energia solar. Depois, é que é uma organização sem fins lucrativos, como todas as cooperativas, e gerida de forma democrática. Portanto, qualquer pessoa que se torne membro da Copérnico vale um voto. Não importa se uma pessoa comprou 3 títulos de 60 euros, nós temos membros, ainda agora há pouco tempo houve um membro que comprou 10 mil euros em títulos. Isso são pessoas que só querem comprar mais títulos por uma questão de apoio à causa, porque sabem que nós precisamos de liquidez para ser comercializadores e querem ajudar a porque acreditam que vocês estão a fazer um bom trabalho, têm um bom projeto. Exatamente. Assim como a Gulbenkian acreditou, não é? Como a Gulbenkian acreditou, exatamente. A Gulbenkian não dá prémios aí a torto e a direito. Não. Isso eu sei, era a minha casa, ainda é a minha casa. Ainda estou ligado à Gulbenkian, sei como é que funciona. Depois esse esquema dos painéis solares. Na prática, o que a EDP faz com esse modelo é um bocadinho o mesmo que nós queremos fazer quando nós falamos em financiar os membros. Agora, nós queremos que o nosso seja de baixo custo para os membros. Aquilo tem, obviamente, quando se paga uma mensalidade pelos painéis, tem ali um custo de capital implícito.
que não sei quanto é que é no caso da EDP, uma vez fiz as contas, não sei se andava na casa dos 6, 7%, depois nós queremos que ande na casa do 1,5%, 2%. Pois, eu já fiz as para contas tornar mais não acessível. me pareceu no meu caso que compensasse, por isso é que eu ainda não aderi. Eu não estou aqui a dizer mal da EDP, aliás, a EDP faz um trabalho extraordinário, tenho amigos na EDP e tudo, mas a verdade é que pronto, há outras soluções que agora aparecem, como é o vosso caso, e que ganharam prémios da Gulbenkian e que realmente estão a fazer um trabalho muito útil ao desenvolvimento da sociedade, da humanidade e que protegem, no fundo, neste caso, o planeta e o ambiente. Também faço já o disclaimer, eu trabalhei na EDP. Ah, trabalhaste? E a EDP, claro, que deixa de ser uma grande empresa e utility, tem interesse e acionistas que têm que defender, mas, por exemplo, parte do meu trabalho era representar a EDP no âmbito, ou seja, no mundo do Parlamento Europeu e da política europeia. Sim, sim. E era muito fácil fazê-lo, porque a EDP, de facto, se olhares para o ecossistema das utilities, a EDP não deixa de ser a mais progressista, se calhar, das utilities europeias. Agora estão cada vez mais todas a virar e a querer apanhar essa onda, mas de facto a EDP foi a primeira, completamente pioneira, líder mundial em energias renováveis e não sei o que, porque a EDP andou muito à frente das outras. É muito dinâmica, era inovadora, não é? E conseguiu tudo o que conseguiu também graças à visão que tinha e às pessoas que tinha a trabalhar com eles. Não é? É uma grande empresa, agora não é perfeita. Claro. E se calhar neste lado de pôr o cidadão em primeiro é onde o nosso modelo de facto se torna diferenciador. Agora, e o que é que tu sugerias, por exemplo, achas que vale a pena ter uma instalação independente e só usar a energia, seja da Copérnico, ou EDP, ou Endesa, ou que seja, ou outras empresas que eu não conheço sequer? Achas que vale a pena ter um sistema solar independente e só usarmos a rede quando é necessário? Ou pronto, agora é difícil vendermos a energia se não tivermos esse tal contrato com uma destas empresas, não é? Ou convosco, neste caso. Achas que isso é útil, é válido? O que é que pensas sobre isso? Eu tenho visto cada vez mais. Houve um momento em que de repente apareceu o autoconsumo, mas as baterias ainda eram muito caras. E, portanto, exceto a da Tesla, que é fantástica, mas é caríssima também. Só que também tem o problema do investimento. Exatamente. Já fiz outras contas, já tive a fazer quantas vezes valia a pena. Já tive a ver tudo. E, portanto, dentro daquilo que é o autoconsumo de energia, há mais ou menos duas hipóteses. Ou eu instalo muito pouquinhos painéis, estou a pensar em casa, portanto, em ambiente doméstico, ou instalo muito poucos painéis, só para eles cobrirem aquilo que são os gastos base da minha casa, que é aquelas coisas que nunca se desligam, tipo, não sei, os botões de stand-by, a internet, o frigorífico, o cilindro para quem tem água quente, esse tipo de coisas, né? As boxes de televisão e não sei o quê. E, os routers, etc. Exatamente. Então é muito poucos painéis para cobrir só estas coisas. Ou então, se eu quiser ter mais autossuficiência, claramente já vou ter que investir numa bateria, porque a energia excedente que nós podemos gerar e vender à rede hoje em dia pode-se vender com um contrato, mas que é um valor tão baixo que não compensa, quase nem compensa o custo do contador extra que temos que meter só para medir a energia produzida. Daí entra o modelo das baterias e aí, como ainda são um bocado caras, mas têm saído cada vez mais soluções mais baratas e que já vem o inversor integrado com baterias e assim. Tenho visto algumas ofertas interessantes, eu já estou um bocadinho mais... Tenho estado um bocado longe desse mundo, estou a entrar muito mais na parte de financiamento de projetos e também a sair um bocado da energia, pelo menos dentro da parte das instalações em si, dos equipamentos, mas tenho visto algumas ofertas interessantes e acho que está a acontecer agora com as baterias o que estava a acontecer com os painéis há 5 ou 8 anos atrás, que é que ela começa uma descida a pique dos preços por quilowatt-hora armazenado. E eu acredito que muito em breve isso é um investimento que vai compensar e depois depende da motivação de cada um, né? Porque há pessoas que só se mexem pelo racional económico, há pessoas que se mexem pelo ser verde e há pessoas que se mexem pela independência. E, portanto, dependendo daquilo que faz que cada um tome a decisão de aderir às energias renováveis. Empoderamento, não é? Exatamente, sim. A coisa de eu sou o dono da minha energia. Exatamente, eu estou independente e não estou dependente. Agora, não recomendo cortar os cabos. Pois isso também acho que não. Acho que é sempre bom ter a rede como backup.
E acho que é aí que está o papel de empresas distribuidoras, como é hoje em dia o caso da EDP de distribuição. Porque a segurança. De repente são 5 dias sem sol e como é que se produz, não é? Exatamente, a segurança de fornecimento. Portanto, é importante ter a EDP de distribuição que faz realmente essa parte e contribui dessa forma positiva. Agora, a última pergunta para nós acabarmos: compensa realmente ir para a Copérnico pelos preços que são mais baixos? Pelos preços que vocês praticam? Isto para acabarmos a entrevista, já estamos a ultrapassar a hora? Sim, compensa. Não é o nosso desígnio ser o mais barato, é ser o mais cooperativo e o mais verde, mas neste momento quando a oferta que tem a Copérnico não é mais barata, está sempre no top 3, nos 3 mais baratos do mercado. Quais são os 3 mais baratos do mercado já agora, para ter uma ideia? Normalmente andam, depois depende, não sei, não é bem jogado. Eu agora que tenho um carro elétrico, não é? Sim. Agora que tenho um carro elétrico, se eu optasse pela EDP Energia, portanto biorário, só carregava o carro à noite, não é? Sim. Ou eu ia para a Copérnico, também vocês têm tri-horário, não é? Qual é que me compensaria mais, crees tu? Se fosse EDP tarifário normal, o tarifário da Copérnico ia ser mais barato, tipicamente. Sim. O que acontece é, depois entram aquelas coisas mas depois também há o desconto do cartão Continente. Sim, e apanha não sei o que no gás, e mobilidade, e portanto, para quem for pessoas que são caça-promoções, vão ter que trocar muitas vezes de comercializador e há sempre alguma coisa a aparecer. Para quem quer estar descansado, a minha oferta, eu sei que tem um preço competitivo, não tenho que me chatear. Acho que a Copérnico continua a ser uma boa solução. Até porque nós chegamos ao ponto de ter as pessoas em Assembleias Gerais na Copérnico, cidadãos comuns, a discutir qual é que vai ser o aumento ou a redução de preço que vamos fazer no ano a seguir. Que é uma coisa completa que não cabe na cabeça de muita gente ainda. Claro. Bem, fantástico, obrigado e parabéns pelo trabalho excelente que vocês estão a fazer e a desenvolver e a visão que esteve por trás de tudo isso, que é realmente uma visão de empoderamento das pessoas, voltar a poder sermos nós próprios e não estarmos dependentes de grandes organizações, o que será sempre muito difícil hoje em dia, atualmente, mas pronto, desde que se cada um faça a sua parte, certamente que o mundo vai melhorar nesse sentido e ficamos todos menos dependentes, inevitavelmente dependentes de alguma parte. Nuno, muito obrigado pela tua participação, por esta partilha fantástica da Copérnico, desta cooperativa maravilhosa que está a fazer um trabalho realmente relevante e premiado, e desejo-vos muita sorte e que possamos até, quem sabe, que eu possa também tornar-me membro nos próximos meses ou dias. Já dás o exemplo em tanta coisa. Já vou dar o exemplo em tanta coisa. Já dou na parte elétrica, também vou dar na parte do consumo também e não só na produção. Muito obrigado, Nuno. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Boa sorte. Obrigado a todos por estarem connosco. Já sabem, tem esta solução da Copérnico. Quem quiser montar painéis solares, quem quiser ter a produção de energia renovável, quem quiser ser membro da Copérnico e usufruir dos descontos e usufruir dos 3% de juros, se quiser investir o seu dinheiro em vez de o ter no banco parado ou noutro sítio qualquer, já sabe que a Copérnico tem esta facilidade, tem estas soluções que serão realmente muito úteis para todos vós e para todos nós, aliás. Obrigado a todos e uma boa semana.